Ei, esse é o lugar onde os melhores momentos dos podcasts mais empolgantes do mundo nerd ganham vida. Se você adora mergulhar em discussões sobre filmes, séries e lançamentos do universo geek, aperte o botão de inscrição e ative o sininho de notificações para receber em primeira mão os melhores cortes de podcasts sobre os temas mais empolgantes do mundo nerd. Godspeed. Godspeed, mais um velocista aparecer na série do Flash da CW, né? Ele aparece na sexta, sétima temporada? Ele aparece primeiro na quinta temporada, só que ele aparece lá no futuro, era o August A quinta Hart. não é do Cicada? É. Eu não lembro de ver Ele aparece no episódio 18. Qual que é a origem dele lá? Qual? A primeira ou a segunda origem? Tem duas? Tem duas, Eu quero que você conte pra eu saber, porque A tipo, eu série não é uma assisti. confusão. É que na verdade, Eu não assim, assisti, ó, eu só sei o quadrinho. é porque na quinta temporada, ele vem lá do ano de 2049, ele era o August Hart, igual nos quadrinhos assim, e aí ele cria um soro da velocidade melhor do que aquele que o Zoom faz, que o do Zoom deixa ele doente, né? Que é tipo o Gen V, que dá poderes. O que o Godspeed cria não deixa ele doente, é bom. Só que ele não fica tão rápido quanto o velocista normal, né? Só que ele pode roubar a velocidade de outros velocistas? Não. Não pode? Porque nos quadrinhos esse é o principal poder então dele. mudaram tudo dele. Então, ele era só um cara que era fã do Flash, assim, queria ser velocista também. Em adaptação, então, ele já cai cai Não uns é pontinhos. fiel. Já cai uns É, pontinhos. o traje eu acho fielzão. Não, o traje eu acho lindo. O traje é legal, então. Aí essa versão dele, que aparece na quinta temporada, ele inclusive é o primeiro vilão que a Nora, filha do Barry, enfrenta. O episódio conta a origem dela, como ela descobriu que ela tinha poderes e tal. Porque a Iris West, como o Flash tinha desaparecido naquele universo e morrido, escondeu dela que ela tinha poderes também. Colocou um chip nela que tirava a velocidade. Sacanagem. Aí É uma ela temporada sem o Flash? Sem o Hã? Barry? Não, é porque assim, cara. Não, tá, explica tá, tudo. Tem Não, muitos não, episódios que às vezes não tem flashes. Não. Não, é que nessa, assim, é um futuro onde o Flash morreu pra impedir a crise nas Infinitas Terras. Tá. Só que aí quando o Flash morreu, ela era bebê. Aí mostra que quando ela cresce, a Iris tinha colocado um chip que tira a velocidade dela. Aí ela é atingida por um raio e esse raio queima o chip. Aí ela descobre que tinha velocidade. Aí, Mas isso é só em um episódio, retratando esse futuro. então, aí que conta como ela descobriu, né? Aí, como o Flash tinha morrido, ela não tinha quem treinar ela, quem saber dos poderes, ela vai atrás do Flash Reverso que tava preso. Aí o Flash Reverso fala, pô, você tá aqui, eu conheci seu pai e tudo mais. Aí o Flash Reverso ensina uns truques pra ela, ela luta contra esse Godspeed, vence ele, e a partir dali o Flash Reverso fala pra ela, ó, tem um jeito de você voltar no tempo e impedir que seu pai morra. Mas ele tava manipulando Pra- ela ali. Ele tava manipulando ela pra ela voltar no tempo, mudar as coisas ali no passado, e aí ela criar uma linha do tempo que fazia um dispositivo que tava mantendo ele preso deixar de existir. Tá. Entendeu? Aí o Flash Reverso tava usando ela pra isso e ela tava voltando, achando que ela tava impedindo, mexendo ali no tempo pra impedir que o Flash morresse. Aí ela descobre que o pai dela, o Barry Allen, era o Flash e tudo mais, aí ela volta no tempo. Enfim, o Godspeed que aparece nessa é assim, né? Aí depois dessas mudanças que ela faz, desencadeia a crise nas Infinitas Terras, que aí rebuta o universo do Arrowverse, né, das séries. E nesse universo a gente tem uma outra versão do Godspeed. Essa outra versão, ele acaba que é o principal inimigo do Bart Allen, que é um filho do Barry que não existia nessa linha do tempo anterior e que passa a existir nessa nova porque, como mudou a linha do tempo, o Barry acaba que não morre mais na crise. Ele vive a vida toda, fica velho, ele tem um outro filho. Aí esse outro filho enfrentava o Godspeed. E aí o Godspeed matou o Jay Garrick, que era o grande mentor do Bart Allen. E aí o Godspeed volta no tempo também, e aí ele tem mais poderes até, ele consegue criar os clones dele. Legal, isso tem nos quadrinhos. Ele tinha o objetivo também de ter velocidade, de ser mais rápido, então ele manipula o Flash ali também pra poder dar mais velocidade pra ele. Só que, cara, pra mim a sétima temporada é a pior da série. Não, na verdade é que a nona é boa porque tem partes boas também, a sétima não tem quase nada. Então eu acho que ainda é uma adaptação muito fraca comparada dos quadrinhos, pelo que eu vi, sabe, na sétima. Ele não tem a velocidade que ele tem nos quadrinhos, então ele não chega perto desses velocistas mais rápidos. Não tem. Ele não tem esse desenvolvimento tão legal. Tem um desenvolvimentozinho ali, mas não tão legal. E a sétima temporada como um todo é ruim também. Então, Sim. Nos quadrinhos, o August Hart ele ganha os poderes na tempestade que tem lá. E aí ele era amigo detetive também do Barry Allen. E ele finge que, tipo assim, pô, ele não manja dos poderes que ele ganhou e tal. E o Barry começa a treinar ele, só que depois a gente descobre que, na verdade, ele é Godspeed, que tipo, ele é plot foda, twist legal que esse ele aí. consegue absorver os poderes de outros velocistas, roubar a velocidade, né? E ele mata mesmo, mano. Ele era um assassino. Ele era assassino, ele tava matando geral que tinha ganhado poderes de velocidade também. Então, tipo assim, ele era barra pesada mesmo. aí, ó. E sabia que foi o Flash Reverso que manipulou as coisas pro Godspeed virar o Godspeed?
Ele que matou o irmão dele, e aí fez ele entrar nessa. É, porque o que ele falava é que o Flash tinha os poderes e não sabia usar porque não matava os bandidos, né? Era tipo o pacificador. Cara, eu coloco o Godspeed na frente do Celery, ali em Lerdinho. Eu também acho que eu coloco. Eu não vou assim. opinar porque eu não assisti essa temporada, não. Então na frente ali. Na frente do Celery. O que a galera falou aí no chat? Porque assim, ele é legal. Na 6ª temporada tem umas cenas legais dele lutando contra o Mas, Flash. pô, ele perde pra Ele menina na suga a primeira luta velocidade. dela. É que esse é o Godspeed pré-crise. O Godspeed pré-crise é mais fraco. Mas o pós-crise, quando ele chega, ele suga a velocidade. Os dois têm o ele mesmo cria traje? clones. É o mesmo traje. Ó,